Esse vídeo conterá spoilers de Sonic Prime, a série do Knuckles e Sonic 3 o filme. Assista por sua conta e risco. Após 6 anos enrolando, eu decidi enfim assistir o Sonic 1 o filme. Eu gostei tanto que no dia seguinte eu assisti o Sonic 2. E eu gostei tanto que no dia seguinte eu assisti o Sonic 3. E eu gostei tanto que eu vou esperar até 2027 para ver o Sonic 4. Não tem muito o que fazer. E como ainda falta bastante para vermos a Amy quebrando tudo no quarto filme, a propósito, ela tá bonita demais. Eu usei isso de desculpa pra ver todas as animações e filmes do Sonic que eu nunca vi e rever as que eu já vi. E Knuckles. Então bora ranquear pra ver qual vai ser o melhor e o pior. Na real, o pior nem precisa, porque vamos falar de... As Aventuras de Sonic, o Porco-Espinho, de 1993, o primeirão de todos. Eu falei Porco-Espinho em vez de Ouriço, porque nesse desenho ele só é chamado disso. Eu odeio esse Porco-Espinho! O único episódio que ele é chamado de Ouriço é no especial de Natal. Mas enfim, esse desenho não tem desenvolvimento de personagens ou uma história contínua. É um desenho de episódios soltos, focado exclusivamente na comédia. Uma comédia bem pastelão por sinal. E eu não tenho problema nenhum com isso. Porém, nos 23 episódios que ele tem, eu só ri de 2 piadas, que eu nem lembro quais foram. Note que eu estou falando das piadas do próprio desenho. A dublagem é outra coisa. Inclusive eu vou falar dela depois. Eu sei que alguém vai dizer, você não gostou porque esse tipo de desenho não é pra você. Muito pelo contrário, pois até hoje eu racho de rir com Bob Esponja e Pica-Pau. Eu só não ri porque o humor desse desenho é ruim. Ele ultrapassa a linha de piada imprevisível igual a engraçado pra piada boba igual a sem graça. Eu consigo comprar a ideia e achar engraçado o Ricardo numa aventura épica pra achar a porra de um pote de maionese, mas eu me incomodo com o Sonic tacando pimenta em 2 balões pra fazer ele se espirrar. É tão sem lógica que não é engraçado, é só idiota. Uma boa frase que resume essa animação é produto da sua época. Lá em 1993, quando lançou essa animação, esse estilo de humor loucão, de personagens se quebrando todo e fazendo coisas sem sentido, que já tinha nos Looney Tunes ou Papaléguas, já era bem comum. Mas diferente de todos esses desenhos, esse desenho é insuportavelmente chato. Às vezes eu até esquecia que eu tava vendo um desenho do Sonic, de tão bootleg genérico de Papaléguas ele é. Quando eu cheguei nos últimos episódios, eu tava o tempo todo torcendo pro desenho acabar logo, porque eu não aguentava mais. E pensar que dos 66 episódios que ele tem, contando especial, só 23 foram dublados, contando especial. Nem a dublagem botou fé nele, e o último episódio dele é uma piada, de mau gosto, com um especial de Natal que só se foca em presentes, sem nenhuma lição sobre os amigos que fizemos pelo caminho, ou qualquer bobajada desse tipo, e no fim é o Sonic virando um novo Papa, quer dizer, Papai Noel. Já vou começar a tier list com D? Rapaz, a única coisa que eu gostei das aventuras do Sonic é a dublagem. Ela sim é bem engraçada, com boas adaptações e vozes ótimas. Especialmente o Robotnik. O dublador tornou ele simplesmente o melhor personagem do desenho. Tem até o Robotnik que é o seu pedaço de galinha bem temperada! Note que eu estou falando da dublagem clássica, porque se fosse aquela redublagem, eu criaria a categoria F só pra botar essa dublagem lá. Nada contra a dubladora do Tails, mas cada frase que ele fala me dá vontade de fazer sopa de raposa. A gente tá cercado, Sonic! Chama os manos da quebrada! Para com isso, Tails! É o mais veloz que há! É o mais veloz que há! Sonic Satan, de Saturday AM, sábado de manhã. Ou como eu gosto de falar, Sonic... Bafomé! Com esse desenho, eu aprendi uma valiosa lição. Nunca vá assistir alguma coisa com muita expectativa. Eu escutava todo mundo dizendo, nossa, essa é a melhor animação do Sonic, tem história séria, tramas pesadas, e é até melhor que Sonic X. Detalhe que isso foi lá em 2022, e eu tinha acabado de ver o Sonic X, e chorado litros e litros pela morte da Cosmo. Então eu pensei, rapaz, então esse Sonic... Bafomé! Deve ser do caralho. Aí eu terminei de assistir e... calma, não tô dizendo que o desenho é ruim, eu realmente gostei. Mas falar que é um dos melhores, eu acho meio exagero. Lembre-se que essa tier list é baseada unicamente na minha opinião. Tem uma galera que assiste meu canal que tem um sério problema com opiniões alheias. De um lado, tem gente que leva tudo que eu falo como verdade absoluta, sem discordar nem por um segundo, o que eu acho meio perturbador. E do outro, tem gente que se sente na obrigação de refutar cada palavra que eu falo. Pequeno desabafo aqui. Vamos voltar a falar do... Uma coisa que eu gostei muito é que o Sonic Satan tem um universo único, com histórias, personagens e lugares originais. E devo dizer, é bem da hora. Em particular, eu adorei os personagens novos, exceto o Antoine e aquela dragoa que eu nem lembro o nome. Eu não gostei deles.
Mas tirando eles, os outros dão uma identidade única a essa animação. Tem coisas que eu bato o olho e penso, isso é muito Sonic Saturn. Em especial, a Sally, que é uma personagem incrivelmente complexa. Boa lore, personalidade da hora, e pra mim, ela é a única personagem que compete com o Sonic pra ver quem é o protagonista do desenho. Uma pena que hoje em dia ela é odiada pela fã quase inteira. Eu vendo os quadrinhos eu até entendo porquê. Mas essa série em específico não merece esse ódio, ela é foda. Sossego faixa aí, Ryan. Destaque também pro Robotnik. A dublagem dele ajudou um pouco de novo, mas ele em si é um vilão ótimo. É um dos únicos Robotniks que consegue ser realmente assustador. Afinal, o desenho mostra que ele já dominou o mundo quase todo. Vai saber o que mais ele pode fazer. E quando ele fica puto, irmão, sai de perto. Mas Sonic Saturn tem dois probleminhas que me incomodam bastante. E de certa forma estão interligados, que é o tema dos episódios. Que tem muitos episódios que é só eles indo desarmar alguma coisa, sem nada de interessante. E isso acaba influenciando no ritmo do desenho. Muitos episódios acabam não sendo muito importantes, pois eles desarmaram uma fortaleza do Robotnik. Beleza, mas isso tem algum peso na história dos outros episódios? Ou é mencionado? Não! São quase fillers. Isso vindo de um desenho com só 26 episódios é meio complicado. Mas o desenho era pra ter uma terceira temporada. Não dá pra julgar um desenho por algo que ele poderia ter sido. É injusto. E o outro problema é que com toda essa vibe de robôs, os cenários e os ambientes do desenho são muito mortos. É quase tudo de metal ou cenários escuros. E junta isso com episódios que são quase um filler, faz alguns episódios serem meio chato de assistir. É o mesmo problema do Ben 10 Força Alienígena. Todo episódio se passava de noite. Isso é Ben 10, e não Batman Cavaleiro das Trevas, poxa vida. Acho que um beta de bom tamanho. É um desenho que tem tudo pra ser bom, e realmente é, mas tem alguns defeitos que me fizeram dormir em alguns episódios. E não é nem exagero. Eu já acordei babando em cima do celular enquanto um episódio rolava. Forma mais gostosinha de dormir. Sonic Underground, Sonic Underground. E seguindo com desenhos de Sonic que apostam em histórias que não tinham nos jogos, Sonic Underground. Nesse desenho, o Sonic tem dois irmãos, Sonia, uma ouriça escarlate, bem inteligente, que carrega trejeitos de sua vida passada como princesa, e Manic, um ouriço verde que adora uma treta e sempre tá tentando roubar alguma coisa, o que também vem da sua vida antiga como ladrão. É o famoso mão boba, e é meu personagem favorito. Gentalha. E assim os três vão em cada episódio atrás de pistas que mostram a localização da sua mãe, mas ela sempre dá um jeito de ir embora antes deles chegarem no lugar. Parece até que a mãe deles faz isso de sacanagem, ao mesmo tempo que lutam junto com outros guerreiros da liberdade contra o Robotnik. Acho engraçado como o Sonic Underground usa muitos elementos do desenho anterior, também tendo os guerreiros da liberdade e alguns ambientes. É como se fosse uma reimaginação do Sonic Saturn. E devo dizer, esses três ouriços carregam o desenho nas costas. As interações entre irmãos que eles têm são bem divertidas de assistir, ainda mais quando aparece a dupla antagonista, Slit e Dingo, uma grande melhoria quando comparados ao Ground e Scratch. Esses dois de fato são bem engraçados, e conseguem trazer uma ameaça pro trio Underground, apesar de que em todo episódio eles levam uma sova. Mas uma coisa que eu não comentei é que, mano, que desenho confuso. O primeiro grande ponto negativo que eu senti no Sonic Underground é que o desenho não sabe o que quer. Ele tenta seguir uma linha parecida com Sonic Saturn, com o Robotnik que já dominou quase tudo, tendo os moradores de refém, podendo ser robotizados a qualquer momento, o que dá uma aura até que bem pesada pro desenho. 7 palavras, essência. Porém, ao mesmo tempo, ele quer ser um musical, com a música tendo um papel importantíssimo na história, pois o Sonic, o Manic e a Sonia têm medalhões que se transformam em instrumentos musicais. Esses instrumentos possuem poderes mágicos, que eles usam para atacar. O Sonic tem uma guitarra, pelo menos eu acho que isso é uma guitarra, que solta lasers. A Sonia tem um teclado, que às vezes vem com suporte e às vezes não, que também solta lasers. E o mais da hora, o Manic, que tem uma bateria, podendo causar tremores, usar o som para localizar inimigos, e também soltar laser de vez em quando. Aí sem falar que do nada os personagens começam a cantar, e o episódio vira um videoclipe. Eu sempre amei desenhos musicais, e eu gostei das músicas do desenho. Elas têm um estilo de música chiclete dos anos 90 que eu gosto demais. Chique demais, é chique demais. Sabe viver com que a moda traz. Porém, não muito que fica chato o episódio parar do nada, porque alguém vai cantar. E o pior é que é sem aviso. A qualquer momento eles vão encostar no microfone e BAM! O episódio vira um videoclipe dos anos 90. Fora que o desenho não tem o mesmo brilho do Sonic Saturn. Lá a máquina de robotização tinha toda uma lore por trás, que no passado foi criada pelo tio Chuck para ajudar os idosos, mas depois foi roubada pelo Robotnik. E lá virar um robô significava virar uma máquina sedenta por sangue, abandonar sua humanidade. É só ver algumas cenas do tio Chuck daquele desenho. Aqui você é robotizado e vira só um Stormtrooper padrão. E o Robotnik não tem um pingo da atenção que ele tinha no anterior. No Sonic Saturn, dificilmente ele sequer subia o tom de voz.
Então quando ele se irritava, era tchau e benção. Aqui ele se irrita com tanta facilidade que ele não dá mais tanto medo. Sempre que eu via pessoas classificando os desenhos do Sonic, eles sempre colocavam o Sonic Satan perto do top tier e o Underground lá pra baixo. Mas honestamente, eu vou deixar no B. Eu acho que os dois desenhos estão num nível bem parecido. Sonic Satan tem uma história e desenvolvimentos ótimos, porém eu achei os episódios muito chatos. Já o Sonic Underground, os episódios foram bem divertidos, porém eu achei a história e os desenvolvimentos fraquíssimos. The song they describe it flew by. I noticed many things that look alike. Sonic OVA, primeira animação japonesa do vídeo. Até agora, os desenhos foram feitos exclusivamente nos Estados Unidos. Isso é até perceptível pelo visual americano dos personagens. Será que esse OVA conseguiu fazer uma boa adaptação japonesa do Sonic? Olha, em parte sim. Eu não sei se está sendo perceptível, mas eu tô real com dificuldade de falar desse filme. Tipo, foi um filme bom. As cenas de luta são muito bem animadas, aparecem os meus dois personagens favoritos da franquia, Knuckles e o Metal Sonic, e falando nele, ele é a parte mais interessante do filme, pois mais do que só um robô que deseja se mostrar superior ao Sonic, ou como ele gosta de falar, I am the real Sonic. É dito no filme que ele tem resquícios da personalidade do Sonic, sendo a maior prova disso na sua última cena. No final da luta entre os dois, Metal Sonic cai em um precipício e fica a centímetros de encostar na lava. Sonic, na intenção de salvá-lo, se joga no precipício sem pensar duas vezes e estende a mão para ajudá-lo a sair, mas Metal Sonic nega ajuda, preferindo cair na lava e dizendo suas últimas palavras: só pode haver um Sonic nesse mundo. Essa cena foi do caralho. Esse foi o único ponto mais alto do OVA. De resto ele foi ok. Nem muito bom, nem muito ruim. Tá na média. Então vai ficar com um B pra passar de ano. O único ponto que eu detestei no filme foi essas japonesices dele, pois nesse filme tem um presidente humano, e esse presidente tem uma filha, chamada Sarah, e essa Sarah é insuportável. Ela não faz nada de útil, só fica choramingando o filme inteiro, e pior, ela é igual dono de fazenda, vive caçando gado. Primeiro o Eggman fica dizendo que vai casar com ela, comprou até vestido e ficou imaginando eles casados e com filhos, dando nessa cena bizarra. E eu no fundo do meu coração espero que ela não seja menor de idade, o que vindo de uma animação do Japão tem uma grande chance de ser. Ou seja, isso acabou de ficar mais criminoso do que já é. Depois ela beija o Tails, depois ela beija o Knuckles, e no final do filme ela fica correndo atrás do Sonic querendo casar com ele, um cara que ela conheceu há menos de um dia. Ai, é que é amor à primeira vista. Amor à primeira vista é meus ovos recheados com creme. Eu não sei porque que eu falei isso. Se isso aqui é bizarro, isso aqui também é. Sonic X. Aqui não vou nem enrolar, vai direto pro S. É de longe a minha animação de Sonic favorita. Ela me impactou de um jeito tão forte nas duas vezes que eu assisti, que ela me fez voltar a entender o tanto que eu amo essa franquia. Ok, deixando meu favoritismo um pouco de lado, só vou contar a versão japonesa, porque ela é o desenho verdadeiro. A versão da 4Kids, por mais que eu tenha certo carinho, pois foi a primeira que eu vi, ela destruiu o anime. Se quiser saber mais sobre isso, veja esse vídeo que eu fiz. Admito que hoje em dia eu tenho um pouco de vergonha dele, mas ainda é um vídeo bom. É óbvio que eu não acho que o anime é perfeito. Já falando nos pontos negativos, a primeira temporada é um pouco maçante às vezes, e tem um episódio que acontece japonesice com a Cream. A xenofobia tá 100% nesse vídeo, não é mesmo? Que eu também expliquei nesse vídeo. Mas fora essas coisas, acho que ele chega bem perto da perfeição. Esse anime é muito completo. Ele tem tudo que eu gosto em animações. Tem cenas engraçadas, cenas de partir o coração, tem personagens antigos com personalidades atualizadas, personagens novos bem escritos, tem ação, cenas mais calmas, uma trilha sonora de arrepiar, indo de músicas que mais um pouco e podiam virar um pancadão de edit de funk para músicas doces e gostosas de ouvir. Em grande parte da primeira temporada não acontece muita coisa, mas ainda assim eu desfrutei bastante dela. Só que a partir da segunda, o anime fica ainda mais incrível, trazendo mais elementos dos jogos e as histórias dos arcos ficando cada vez melhores, com o arco dos Metarex da terceira temporada sendo o ápice do anime. É um dos melhores arcos que eu já vi, ponto. É cada reviravolta de explodir a cabeça, e um final que só de lembrar eu já me emociono. O verdadeiro motivo que tanta gente não gosta de Sonic X é que para você desfrutar do anime, você tem que aprender a gostar dos humanos. E para gostar dos humanos, só vendo na versão japonesa, porque na 4Kids todos ficaram mais irritantes e infantis, em especial o Chris, um personagem que é muito mal compreendido por culpa da dublagem, e que quando eu finalmente entendi seu propósito, quando eu vi no idioma original,
eu passei a gostar muito mais dele. Pra ele não importa as riquezas que o rodeiam, não importa que ele pode ter o que quiser a hora que quiser. Sem a atenção dos pais enquanto ele crescia, ele se tornou um garoto sozinho e isolado que só queria uma figura pra se inspirar. Figura essa que veio em formato de ouriço caindo na piscina. E essa não é a única coisa profunda do anime. Nesse anime há diversos diálogos dos personagens dando conselhos sobre como viver. E são conselhos realmente muito bons, te fazem ver a vida de uma forma melhor, menos pessimista. Admito que esses conselhos me fizeram refletir bastante. Foram tantas emoções assistindo esse anime que é até difícil conseguir expressar todas elas nesse roteiro. Só sei que me senti completamente realizado quando eu terminei de assistir o último episódio de Sonic X, que também é um episódio triste pra caramba, mano. Com esse tanto de detalhes, é notável que essa animação foi feita com muito carinho, um dos melhores pedaços de mídia que eu já vi, e que eu vou sempre me lembrar com muito carinho. Sonic Boom. Depois de muito tempo, tivemos uma série de Sonic focada exclusivamente na comédia. O que, sendo sincero, eu acho um retrocesso, porque mesmo com seus problemas, as outras séries conseguiam equilibrar bem a comédia com a ação. Você não, vai pra casa. Não tô dizendo que não tem ação nessa série. O Robotnik ainda cria umas máquinas de vez em quando, e o Shadow e o Metal Sonic aparecem também. Eles têm de longe os melhores combates do desenho. A ação não é vista como um fator crucial nesse desenho, mas, pelo menos eu não nego, que essa é a série de Sonic mais engraçada até o momento. Cada personagem tem seu próprio estilo de comédia, e todas funcionam muito bem, exceto a do Knuckles. Essa série ele não é só ingênuo, ele é um completo de um imbecil. Ele é tipo o Patrick, só que sem graça. Eu não consigo achar ele engraçado. Mas tirando ele, a comédia da série funciona. Acho que o principal motivo disso é porque os episódios são mais curtos. Eu acho as aventuras do Sonic cansativo, porque ele é um desenho de comédia com episódios de 20 minutos. E pra um desenho desse gênero, isso é muita coisa. Não é à toa que a maioria dos desenhos bons de comédia tem episódios de 10 minutos, como o Incrível Mundo de Gumball, pois os criadores sabem que chega um ponto que não dá mais pra fazer piadas. Pra um desenho desse gênero conseguir se segurar com episódios tão longos, ele tem que ter um roteiro excelente, que arrisca fazer coisas diferentes, tipo o show dos Looney Tunes. É um desenho focado na comédia, e também cada episódio tem 20 minutos, mas todos os episódios têm duas histórias diferentes, acontecendo simultaneamente com personagens diferentes. Depois tem curtas do Papaléguas e Coyote, e clipes musicais. Olha o tanto de cuidado que os escritores tiveram para não deixar o desenho maçante. E é óbvio que as aventuras do Sonic não teve todo esse cuidado, além de que isso ajudou o desenho a ter mais diversidade. De longe essa é a animação do Sonic com mais episódios, sendo 104 no total. Mas cada episódio tem metade do tempo de um episódio das séries antigas. Então em vez de ser um desenho de 52 episódios de 20 minutos, são 104 episódios de 10 minutos. Estão conseguindo entender meu raciocínio? Não! Em poucas palavras, esse detalhe deixa o desenho com mais episódios com tramas diferentes, o que acaba deixando ele mais diversificado. Vai tomar no seu cu e me dá essa porra. Vai tomar no seu cu, me dá essa porra. Chaves, tô te chamando. Ah, vai tomar no seu cu. Sonic Prime. Nesse eu fui meio sem expectativa. Eu acabei vendo uma review ou outra do desenho. Review sem spoiler, tá? Só pra constar. E a maioria tava tacando pau nessa animação. Mas eu não achei tão ruim. Na verdade, achei um dos melhores desenhos do Sonic. Tier S. Ele tem uma história muito boa envolvendo o multiverso. Cada versão alternativa dos personagens é super interessante. De longe o meu favorito é o Knuckles o Terrível. A ambição dele em busca do cristal chega a ser doentia. E eu adoro isso. Achei as críticas sobre o multiverso da série meio enviesadas. Eu percebi que depois que a Marvel saturou o multiverso nos seus filmes, parece que virou crime usar multiverso na sua obra. Se você coloca isso na sua obra, automaticamente vou dizer que ela é genérica. É tipo a galera chata de Twitter, que fala que filmes de super-heróis estão acabando, simplesmente porque eles não gostam de filmes de super-heróis. O roteiro é realmente muito bom. Cada episódio está conectado, e em cada um acontece algo importante que vai refletir mais tarde. É bizarro o tanto de coisa que acontece em uma série de 23 episódios. Também adoro como mesmo o Sonic ainda sendo o personagem mais importante, todos os outros personagens conseguem brilhar mais de uma vez, e são super necessários. E na última temporada, ele é só mais um em meio à guerra. E eu adoro quando o protagonismo do Sonic fica mais balanceado. Porém, em relação à última temporada, tem minha maior crítica a esse desenho. Eu senti essa última temporada muito arrastada. Acredito que os escritores já tinham o roteiro dessa temporada pronto. Ok, já decidimos. O Nine vai ser o vilão da temporada, vai ter uma puta guerra entre as versões alternativas e o exército de metais do Nine, e no fim o Shadow vai ajudar o Sonic a voltar à sua dimensão. Só que parece que essa história ficou curta demais, e tiveram que preencher o resto da temporada com lutas.
Do episódio 2 até o 6 da terceira temporada, tem um número absurdo de lutas. Mais especificamente, na guerra contra os metais. Essa guerra parece que nunca acabava. Me cansou um pouquinho, admito, mas nem tanto. Porque o Sonic Prime fez uma coisa que nenhum outro desenho do Sonic fez. Foi o único que eu tava me entretendo tanto enquanto assistia, que os episódios acabavam sem eu perceber. Eu começava um episódio e quando via, eu já tava no final dele. É tipo quando você se diverte tanto jogando que não percebe o tempo passando. É Gangsta Paradise do Cúlio! What? Sonic 1, o filme. Como eu falei na introdução, eu fiquei enrolando por anos pra ver esse filme. Basicamente porque eu já tinha levado spoiler de quase tudo que acontece nele. E também não nego que foi um pouco de preconceito, pois só pelos trailers eu já suspeitava que ia ser um daqueles filmes que o humano tem um amiguinho, um animal de CGI. Tipo Alvin e os Esquilos ou aquele filme horrível do Pica-Pau. E não é que eu tava certo, porque é meio isso que esse filme é. Mas devo dizer, com certeza foi um dos melhores filmes que eu já vi desse gênero. É o único que de fato eu senti que tinha uma identidade própria. O Sonic desse filme é muito infantil, até pros padrões da franquia, mas também consegue ser super carismático e engraçado, ao mesmo tempo que seu arco de superar a solidão é surpreendentemente bom para um filme infantil. Ainda bem, porque ver o Sonic tristinho machuca meu coraçãozinho. O fanservice também tá de parabéns. É difícil eu gostar de referências de filmes de jogos, porque elas são sempre muito escancaradas. É quase como se o filme tentasse esfregar a referência na minha cara, porque acha que eu sou tapado demais pra entender essa tal referência. Que bom que isso não acontece nesse filme. Tem várias referências sutis aos jogos, que não te insultam como fã da franquia, e mostram que os roteiristas conhecem bem sobre ela. Ou no mínimo fizeram o dever de casa. A história do filme é bobinha, mas também bem cativante. E é divertido ver a relação do Tom com o Sonic evoluindo ao decorrer do filme, até no final eles virarem amigos. E o Jim Carrey como Robotnik é perfeição pura. Dá pra ver que ele tava curtindo cada segundo enquanto gravava. Ao todo é um filme simples e com pouca coisa de Sonic além do próprio personagem. Mas eu estaria mentindo se não dissesse que gostei demais. Com certeza é melhor do que tudo que tá no B. Então vai ficar no A, mas diria que num A-, porque o filme não é perfeito. Tem muita coisa que eu desgostei. O principal é que ainda falta muito elemento Sonic nele. Gigante, aí um Pikachu gigante! Eu vou pegar a rola dele! Desculpa! Sonic 2, o filme. Além da volta do Robotnik, Tails e Knuckles se juntaram à trupe. Esse filme fez tudo que uma continuação que preze deve fazer. Consertou onde o primeiro errou e melhorou onde precisava. E eu falo sério, tudo que eu gostei no primeiro filme, aqui foi melhorado. Com a adição do Knuckles e mais pra frente o Death Egg, as cenas de luta ficaram ainda mais frenéticas e impactantes, e a personalidade de todos os personagens estão maravilhosas. O Sonic tá menos infantil nesse filme, e mais zoeiro e destemido, mas também um herói que se preocupa com os outros. Tails um amigo leal e apoio emocional a todo momento, e Knuckles um completo de um cabeça dura, mas também um amor de pessoa, ou Equidna, e que acredita muito na bondade dos outros, o que faz ele ser bem ingênuo. Sem contar que esse filme tem muito mais cara de um filme do Sonic, além dos personagens. A única coisa que eu não gostei do filme foi a cena do casamento. Essa cena é impossível de tancar, mas outras cenas que tem no filme compensam bastante, especialmente a cena do Super Sonic. Mesmo já sabendo exatamente como ela ia acontecer, graças à música do Iron Master, ela me impactou da mesma forma. Ela é boa nesse nível. Pelo jeito quando o filme é bom, ele te impacta mesmo se você tiver levado spoiler. Outro tier S. Isso me deixou completamente estressado! Eu não gosto de... Como é que chama aquilo que eles comem com feijão doce? Mas não muda o fato que ver um filme sem saber de nada é uma experiência infinitamente melhor. E eu percebi isso quando eu vi Sonic 3, o filme. Eu vi ele sem saber absolutamente nada. Pra ter noção, eu não vi nem aquele trailer do grupo coloridinho. Tá, pra ser justo, eu vi a morte do Gerald Robotnik, mas essa cena fora de contexto é tão escrota que eu nem considerei como spoiler. Aí eu também sabia que ia ter o Metal Sonic no pós-crédito, mas aí nem foi culpa minha. Eu tomei spoiler porque um cara que comentou em um vídeo meu tava usando uma foto do Metal Sonic dessa cena. Aí o que eu podia fazer? Mas spoilers à parte, que filmão da porra! Conseguiram adaptar perfeitamente a história do Sonic Adventure 2. Com diferenças, obviamente, mas é por isso que se chama adaptação, e não pega a cena do jogo original e taca os atores por cima. Fora que os escritores tiveram a liberdade de nos mostrar ainda mais sobre o passado do Shadow, especialmente dele junto com a Maria, e a relação dos dois é linda demais. Além de que isso ajuda a gente a se conectar com o personagem mais facilmente. Que bom que acabou aquela época em que ser fã do Shadow era sinônimo de ser um gótico problemático ou uma garota fanfiqueira. Apesar de que eu não sei dizer se melhorou muito, porque hoje ele é tarado por latinas. Mas todos devemos concordar que o Shadow é um personagem sensacional. Tanto que quando o Sonic e o Shadow se transformaram em Super e começou a tocar Live and Learn de fundo, eu quase tive um treco. E olha que eu nunca joguei Sonic Adventure 2, então eu imagino que quem jogou na infância deve ter infartado de tanta nostalgia.
Assim como Sonic X, eu vejo esse filme como uma carta de amor feita por fãs da franquia. Na verdade, a melhor forma que eu posso descrever essa trilogia de filmes é com as temporadas de Sonic X. A primeira temporada e o primeiro filme foram um começo meio tímido, um Sonic vivendo aventuras no mundo dos humanos, com poucas similitudes com jogos, porém ainda assim divertido. Agora a segunda temporada e o segundo filme tiveram um roteiro 1000 vezes melhor, com muitos elementos dos jogos misturado com ideias novas. E por fim, a terceira temporada e o terceiro filme foram um ápice, um roteiro que eu arrisco a dizer que beira a perfeição. Tem de tudo: comédia, tragédia, drama, desenvolvimento de personagem, impacto. Nossa, que filme incrível! Eu tô falando dele agora e eu já tô ficando com vontade de assistir de novo. E olha que eu assisti não faz nem um mês. Vai pro Tier S, com certeza. Se não fosse crime dizer isso hoje em dia, eu diria que esse filme é fino, senhores. Você tem no Wii U ou Nintendo 3DS? Como tu não tiene, idiota? E por último, a série do Knuckles. Tier C. Com certeza foi a pior coisa que veio dos filmes. A série chega a ser engraçada às vezes, eu admito, mas pra mim ela não passa de uma versão piorada do primeiro filme. Tipo, sério mesmo, tem muitas cenas nessa série que, mais do que inspiração, parecem cópias do primeiro filme. E o humor dela cai no mesmo problema que eu citei no As Aventuras do Sonic. É tão aleatório e bobo, que é só bobo mesmo, e não engraçado. E isso quando não botam uma judia pra fazer referência a um certo genocídio que rolou na década de 40. Se eu fosse judeu, eu acharia deveras de mau gosto. Já que a série é curtinha, só tendo 6 episódios, acho que dá pra avaliar rapidinho cada um. O primeiro é de longe o melhor, tendo as cenas mais divertidas da série, e com um roteiro interessante, com o Knuckles não conseguindo abandonar suas origens de guerreiro. E é super legal ver o Sonic, Tails e Knuckles interagindo depois do segundo filme. O segundo e terceiro episódio também são bons, apesar de que eles são tão esquecíveis que eu só lembro do Wade tacando fogo no próprio carro e que ele é fã das Tartarugas Ninja. Já o resto é terrível. O quarto e sexto ainda se salvam um pouquinho, porque tem aquele teatro das chamas do desastre, que de tão ruim e tosco, acaba sendo bom. E as batalhas do Knuckles no último episódio também são bem boas. Porém, não muda o fato que todos têm o mesmo problema. A série é do Knuckles, mas ele não aparece por mais da metade dela. Ele é tratado quase como um personagem secundário, e na maior parte do tempo a gente só fica vendo o Wade. Ah, Wendell, mas você não disse no Sonic X que precisava aprender a gostar dos humanos? Sim, eu disse, mas há uma diferença. No Sonic X tinha muito mais equilíbrio entre os personagens de Sonic e os personagens humanos. Só tinha episódios focados exclusivamente nos humanos, bem de vez em quando. Fora que lá, nós vemos o Sonic e seus amigos junto dos humanos. Já aqui, é os humanos e o Knuckles em cenas separadas quase o tempo todo. E enquanto a família do Wade tem uma trama longuíssima que ocupa a maior parte dos episódios, as cenas do Knuckles são minúsculas. E é por isso que eu detestei tanto a cena do casamento do Sonic 2. A gente para de acompanhar um momento super dramático do Sonic e Tails pra ver uma cena puramente dos humanos que honestamente não é interessante. E por esse clickbait safado de me vender uma série do meu personagem favorito e ele mal aparecer, me fez desgostar dessa série. Só não boto no D porque eu ri bastante. O Knuckles é hilário nessa série. Aquela cena lá que o Knuckles fica falando com o pai do Wade: "Ah, eu sou sua prole e vou te derrotar no combate", mano, eu ri demais. Não queria acabar o vídeo com uma crítica tão negativa, mas fazer o quê? Espero que na série do Tails que vai ter, o protagonismo dele não seja roubado, sei lá, pelo Rocha. E pra ser justo, o Rocha ainda é um personagem da hora. Já o Wade e a família dele são buchas. E bom, acho que eu já disse tudo que eu precisava. Eu sou o Wendell e eu me despeço. Tchau.